Olá, turminha! Como vocês estão? O programa Saberes em Casa está no ar. Bora acompanhar o que a turminha está fazendo aí de casa? Solta aí! Vai ficar tudo bem. Chuva. Aparece o Sol. sol, a nuvem e quem? Esse aqui. Arco-íris. Arco-íris. Muito bem, vamos colorir ele? Vamos Talvez pintar o sol. Que cor é o sol? O sol é amarelo. E as nuvens, depois que passa a chuva, é azul. Entendeu? Vamos pintar agora? Sim, vamos? Vai pintar de guache? Você passa o dedinho aqui na tampa do guache e o dedo é melhor. Ó, filho, pinta com o guache aqui amarelo aqui dentro. Você quer o pincel? Pincel? A pincel para colocar o mar no céu. Aí no céu vai embora a chuva. Não, a chuva vai embora. Depois aparece o sol e o arco-íris. Que demais! Vocês estão de parabéns! E não deixem de compartilhar com a gente o que vocês estão fazendo. É só postar uma foto ou vídeo com a hashtag Saberes em Casa que vocês podem aparecer aqui também. Hoje eu tenho uma dica para vocês. Quem aí está acompanhando o programa vê que diariamente temos cantigas, parlendas, trava-línguas e adivinhas na programação. Eles são chamados de jogos de palavras e brincadeiras cantadas. Então, aproveitem esse momento para aprender e brincar bastante. Para a alfabetização, essas brincadeiras são muito importantes, pois desenvolvem o que chamamos de consciência fonológica. Para aprendermos a ler e escrever, precisamos estabelecer relações entre os sons e as letras. Aproveitando, que tal conhecer as letras do alfabeto? São só 26 e combinando elas, formamos todas as palavras que quisermos. Vamos lá? Uma vez ouvi cair do céu a voz do trovão, um clarão de luz riscou o céu e tremeu o chão. Fez um som assim, falou pra mim, não tem medo não. Faz chover, depois nascer o sol e o verde no chão. Ah, essa canção eu canto para vocês com muita emoção. É uma canção que a minha avó cantava para mim todas as noites quando eu dormia na casa dela e quando chovia muito. Vocês sabem que quando chove muito, muitas vezes, a voz do trovão se apresenta e conversa com a gente. Eu sentia medo, abraçava a vovó. E sabe o que eu dizia? Eu dizia para ela: vovó, eu tenho medo da voz do trovão, é muito forte. Sabe, eu vou te contar um segredo. Às vezes eu tenho vontade de ser menino. E a avó surpreendida falava: mas ser um menino, minha filha? Você é uma menina tão linda, tão inteligente, tão esperta. Por que você queria ser um menino? Ah, vovó, é que eu acho que às vezes os meninos têm a possibilidade de serem mais valentes do que a gente. É mesmo? Dizia minha avó. E eu respondia: é sim, vovó, é sim. Por exemplo, agora nessa noite de trovoada e de relampejos todo, eu tenho vontade de ir lá fora, de tomar um banho de chuva e de enfrentar a voz desse trovão. É isso. Eu acho que me faltava um pouquinho dessa coragem de menino. A minha avó dava gargalhada, uma gargalhada gostosa e dizia: ah, minha filha,
Você me contando essa história me faz pensar numa outra história que me contaram há muito tempo e que eu tenho vontade de te contar agora. Eu ficava toda emocionada, toda animada, principalmente porque a minha avó tinha um cheirinho tão gostoso, tão gostoso. Quando eu abraçava, eu sentia o cheirinho dela, que era um cheirinho assim de flores, de frutas, de natureza. Eu dizia assim: vovó, você tem o cheiro da natureza. Sabe por que eu tô contando isso? Estão vendo essa caixinha? Essa caixinha era da minha avó. Eu mexendo nos guardados aqui de casa, eu encontrei. E olham só o que eu encontrei. O cheirinho da minha avó. E toda vez que eu sentia o cheirinho da minha avó, eu dizia assim: sabe, vovó, sentindo o seu cheirinho de natureza, me dá mais coragem. E o meu medo, que é tão grandão, fica pequenininho. E a minha avó então começava a história. Era uma vez uma nuvenzinha pequenininha, toda branquinha, que vivia lá no alto céu. Mas ela não queria ser nuvem. Ela queria ser qualquer outra coisa menos nuvem. E ela ficava pensando: o que é que eu quero ser? O que é que eu quero ser? O que é que eu quero ser? Não quero ser nuvem, não quero ser nuvem. Certo dia ela viu passar um pássaro. Um pássaro grande, colorido, bonito. Ela ficou encantada. Mas é isso que eu quero ser. Eu quero ser um pássaro grande, bonito, para sobrevoar as flores do céu. É isso! Estica daqui, puxa daqui, estica colar e de repente ela se transformou num pássaro nuvem. Ai, que alegria! Estava lá toda contente. Mas o pássaro de verdade voou pertinho dela e foi em direção aos seus filhotes no ninho para dar comidinha para eles. A nuvenzinha ficou tão triste, tão triste. Ela não podia fazer aquilo. Ela não era um pássaro de verdade. Que coisa chata que é ser nuvem, ela dizia. E então ela começava a encolher, com uma vontade de chorar. Mais tarde, um pouquinho, passou um avião. Ela ficou de boca aberta. Mas que coisa fantástica! Que maravilha que é ser um avião! É claro, é isso que eu quero ser. Eu quero ser um avião. Um avião para voar para todas as partes do mundo. Estica daqui, puxa daqui, estica colar e de repente ela se transformou num avião nuvem. Ela estava se sentindo toda bonita e contente lá em cima. Mas ela não conseguia fazer o barulhão do avião. Que coisa mais sem graça! Eu não sou um avião de verdade. E ela então, toda chateada, começava a encolher. Que coisa chata que é ser nuvem! E a vontade de chorar só aumentava. No final da tarde, ela viu, passando perto dela, subindo e dançando, toda colorida, feliz, uma pipa. E lá embaixo, um menino que puxava a pipa e brincava e sorria. Ela ficou apaixonada por aquela pipa, mas é isso!
É isso que eu quero ser uma pipa para dançar no céu e ser puxada por uma criança como aquela. Eu quero fazer o coração das crianças pulsarem de alegria, é isso. Estica daqui, puxa daqui, estica colar e de repente ela se transformou numa pipa nuvem. Estava lá toda contente, se achando a pipa mais bonita desse mundo. Mas a criança que estava lá na terra começou a puxar a pipa, a puxar, e a pipa foi descendo, indo ao encontro da criança e ela... Ninguém a puxava, ninguém brincava com ela. E aquela chateação fez com que ela então diminuísse. Ai, que coisa chata que essa nuvem! E aquela vontade de chorar só crescia quando a noite então foi chegando. E junto com a noite, a lua e as estrelas. Ela ficou com os olhos brilhando. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda que é ser uma estrela! Uma estrela que brilha aqui nesse céu e que realiza os sonhos das crianças. Mas é isso que eu quero ser! Estica daqui, puxa daqui, estica colar e de repente ela se transformou numa estrela nuvem. Estava se sentindo toda brilhante no alto céu. Mas o dia foi chegando. E quando o dia vem chegando, a noite vai se despedindo. E quando a noite se despede, leva embora a lua e as estrelas. E a nuvenzinha ficou de novo sozinha, sem ver sentido nenhum em ser uma nuvem no céu. E então, chateada, começava a diminuir. Que coisa chata que essa nuvem, que coisa chata. E a vontade de chorar foi tão grande que ela não se aguentou mais e começou a chorar. Chorou. Quando de repente ela percebeu que suas lágrimas eram gotas de prata que caíam na terra. Plim, 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 plim. E ao cair na terra, ela conseguia ouvir o som que se fazia lá de baixo. E as sementes começavam então a se abrir. E das sementes galhos iam crescendo, flores desabrochando e das flores os frutos iam nascendo. Que coisa mais maravilhosa, que incrível! E são as minhas próprias lágrimas que fazem isso, é isso! Naquele momento, ela percebeu tudo o que estava acontecendo, ela se percebeu. E naquele instante, ela descobriu o seu valor, a necessidade da sua existência. Então é para isso que eu existo, é por isso que eu sou uma nuvem, para dar vida a tudo que existe na terra. E a minha avó então cantava o som que as gotas faziam ao chegar na terra. Plim, 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 olha a chuva. Plim, 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 olha a chuva. Plim, 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 olha a chuva. Plim, 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 olha a chuva.
história que a minha avó acalmava o meu coração e fazia com que eu reconhecesse o meu verdadeiro valor e a minha capacidade de enfrentar todos os meus medos. Ah, com muito perfume, perfume da natureza, perfume do amor. E sentindo o cheirinho da minha avó, cheirinho de flores, cheirinho de frutos, cheirinho de natureza. Ai, como eu gostava, que gostoso! Eu vou então cantar uma canção e vou convidá-los para cantarem comigo. Será que vocês já conhecem essa canção? Será que alguém já cantou para vocês? Se vocês já conhecem, muito bem, vocês me acompanhem. Quem não conhece, é uma oportunidade maravilhosa para conhecê-la e cantar, e cantar, e cantar e dançar. Vamos lá? Hoje, a nossa companheirinha será a Meia Lua. Vamos cantar. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez o quindolele, outra vez o quindolala. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez o quindolele, outra vez o quindolala. Quem tem amores não dorme, nem de noite, nem de dia, fica rolando na cama, feito peixe na água fria. Quem tem amores não dorme, nem de noite, nem de dia, fica rolando na cama, feito peixe na água fria. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez o quindolele, outra vez o quindolala. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez o quindolele, outra vez o quindolala. Ah, como é gostoso cantar as canções que nos fazem lembrar de momentos tão gostosos, de pessoas tão preciosas na vida da gente, não é verdade? Muito obrigada por vocês cantarem comigo. E eu vou contar para vocês um segredo. Sabe qual era a fruta preferida da minha avó? Adivinhem? O limão! É isso mesmo! Vocês gostam de comer limão? Gostam? Limão fica bom no suco, limão fica bom na torta. Minha avó adorava fazer tudo com limão. Gostoso, não? Me deu uma vontade de correr agora para a cozinha e fazer uma limonada. Se você tiver um limão aí em casa, faça uma limonada. Peça para a mamãe fazer. É muito bom e vai proteger inclusive o nosso corpinho. Dá potência à nossa imunidade. É verdade. A gente se vê. Vamos recitar? Que tal um poema retirado da caixinha de minha avó? Raio e trovão. Minha avó me contava que era um caso muito sério quando o raio trovejava. Por isso, quando ouço de novo um trovão na imensidez, fecho os olhos com medo de vir a nascer outra vez. Foi uma noite de trevas que vim ver a luz do dia e houve grande trovoada em honra de quem nascia.
Coriscos relampejavam e os raios da ventania assoviavam com violência uma suave sinfonia. Por isso não me lembro de nada, mas minha avó me contava que era um caso muito sério quando o raio trovejava. Por isso, quando vejo de novo um trovão na imensidez, fecho os olhos com medo de vir a nascer outra vez. Poesia contada por minha avó, que foi contada a ela por sua avó. Viva a cultura popular brasileira que atravessa gerações! O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Chegou a hora da gente brincar. E eu trouxe então um limão. Essa brincadeira a gente faz com o limão. Inclusive a cantiga conta a história desse limão que passa de mão em mão. A minha avó brincava muito comigo com essa cantiga. E é uma brincadeira muito divertida que eu trago hoje para vocês. Vou ensiná-los. Então vem aqui, ó. Vem pertinho de mim. Isso, vem você. Isso, vem você. Você vai brincar comigo. Eu vou cantar a música, tá bom? Vou passar o limão para você. Você segura o limão, volta o limão para mim, pra gente descobrir então como é que se brinca, tá bom? E depois que você aprender, aí você brinca com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, com o irmãozão. Combinado? Vamos lá? O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Muito bem, mas o limão voltou para minha mão. Então, olha só, cada vez que a gente cantar, o limão vai parar na mão de alguém. E na hora que parar na sua mãozinha, aí você escolhe falar um poema, recitar um versinho, cantar uma música. O limão parou na minha mão, não parou? Então eu vou recitar um versinho. Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. A Regina quando dorme, põe a mão no coração. E aí então vocês seguem a brincadeira. Vamos lá para a gente finalizar e vocês correrem, buscarem um limão para brincar em casa? O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Boa brincadeira! Até mais! Olá! Tudo bem? Prontos para continuarmos juntos a história de hoje? Muito bem, mas antes, vamos nos lembrar o que aconteceu ontem? Antes de seguir viagem, Dorothy entrou em sua casa, se trocou e colocou os sapatinhos de prata poderosos que a bruxa má do leste tinha deixado de herança para ela. Herança não, né, gente? Ela matou a bruxa má do leste e acabou ficando com os sapatinhos de prata poderosos. Enquanto ela seguia caminho na viagem, ela encontrou alguns Munchkins que não acreditavam que ela era uma simples garota comum. Achavam que ela era uma tremenda de uma feiticeira. No caminho, ela também conheceu o espantalho. Esse espantalho tinha vida, mas não tinha cérebro. Então, juntos, eles decidiram seguir até a cidade das Esmeraldas para pedir miolos para colocar na cachola do espantalho lá pro mágico de Oz. No fim da história, eles estavam cansados de tanto caminhar e decidiram deitar e descansar numa casinha. O único que não descansou
mas ele nunca precisa descansar, não é? Será que esse plano de chegar até o Mágico de Oz vai dar certo? Dorothy e Totó vão conseguir voltar para casa? E o espantalho? Será que vai conseguir um cérebro? Vamos continuar a nossa história? Mas antes, não se esqueça, você pode entrar no portal da educação, vá no espaço Minha Biblioteca, faça o download do livro e você pode fazer a leitura do Mágico de Oz na íntegra na sua casa. Vamos continuar a parte da história hoje? Quando Dorothy acordou, ela percebeu que eles precisavam de um pouco de água. Ela estava morrendo de sede, o rosto todo sujo da terra da estrada. Então ela falou para o espantalho para eles irem procurar água. E o espantalho respondeu: deve ser muito incômodo, né? Ser assim, feito de carne e osso. Precisa parar para comer, beber e dormir. Mas por outro lado, vocês têm cérebro e conseguem pensar. Deve valer a pena todo esse esforço. E continuaram caminhando para procurar água. Dorothy e o espantalho ouviram um rangido que vinha da floresta. Fazia nhec, nhec, nhec. Resolveram entrar na floresta para ver de onde vinha esse barulho. E de repente se depararam com um homem feito todinho de lata que estava paralisado. Dorothy então perguntou: Hey, esse barulho tá vindo de você? E o homem respondeu: Sim, eu estou paralisada aqui há mais de um ano. Eu estava pegando lenha e de repente começou a chover e eu fiquei toda enferrujada. Será que vocês não podem regar óleo lá na minha casinha e desenferrujar, por favor? Foi um pouco difícil de entender, mas a Dorothy e o espantalho correram na casinha, pegaram óleo e passaram primeiro no pescoço, depois nas juntas dos braços e finalmente nas pernas. O lenhador de lata ficou muito, muito grato e perguntou: para onde vocês estão indo? Então eles responderam que estavam indo para a cidade das Esmeraldas falar com o grande mágico de Oz, para tentar Dorothy e Totó conseguir voltar para casa e o espantalho um cérebro. E aí o lenhador de lata falou que o seu grande, maior desejo da vida era ter um coração. Será que ele podia seguir junto com eles? Mas é claro que eles aceitaram e continuaram seguindo viagem, os 4 juntos dessa vez. No meio do caminho, o espantalho tropeçou e caiu dentro de um buraco. O lenhador de lata ficou muito intrigado. Por que você não desviou do buraco? Ora, porque eu não tenho cérebro. Minha cabeça é feita toda de palha. É por isso que eu preciso de um. Olha, eu já tive cérebro e também já tive coração. E eu posso te garantir que eu prefiro o coração. É bem melhor, viu? Mas por que seria melhor o coração do que o cérebro? Sabe, eu vou te contar a minha história. Quando eu era muito novo, espantalho, eu me apaixonei por uma jovem Munchkin. E ela também se apaixonou por mim. Nosso plano era se casar. A gente se amava demais. Acontece que ela vivia com uma velha que queria que ela fizesse todos os serviços domésticos, que cuidasse dela e de todo o resto. Essa velha, então, obviamente não queria que a gente se casasse. Então, ela fez um pacto com a bruxa má do leste, que fez um feitiço no meu machado. E o machado começou a me machucar todas as vezes que eu ia trabalhar. Começou cortando minha perna direita. E aí eu fiquei sem perna, fiquei super triste, porque um lenhador sem perna, né, não consegue trabalhar direito. E aí eu fui no latoeiro e pedi ajuda. O latoeiro então me fez uma outra perna direita e eu coloquei.
Fiquei contente e continuei trabalhando, mas o machado continuava a me cortar. Depois ele cortou minha perna esquerda, cortou depois então meus braços, cortou até minha cabeça. E o latoeiro sempre fazendo membros novos para mim. Até que um dia, finalmente, o machado me cortou bem no meio do corpo. Eu tive que pedir pro latoeiro fazer um novo corpo para mim. E foi daí que eu perdi meu coração. Como se não bastasse perder meu coração, eu também perdi a vontade de me casar com a jovem Mutkin. Não fazia mais sentido. Daí, enquanto eu estava aqui na floresta enferrujado e paralisado, durante todo esse ano, eu pude perceber o quanto eu era feliz. Eu era o homem mais feliz do mundo enquanto eu estava apaixonado por essa jovem Mutkin. Contudo, é impossível amar se não tiver um coração, não é verdade? E é por isso que eu quero um coração. Mas mesmo assim, mesmo de toda essa história aí de paixão, de amor, eu ainda quero um cérebro, sabe, lenhador? Porque um burro, pensa bem, um burro, se ele tiver um coração, ele não vai saber o que fazer com o coração, não é verdade? Então eu preciso de um cérebro. Então o lenhador disse para o espantalho, pois eu prefiro o coração, porque o cérebro não faz a gente feliz, tá? E a coisa melhor do mundo é a felicidade. Eles continuaram caminhando, conversando, e de repente ouviu-se um rugido. Meu rugido foi um pouco fino, né? E pulou um leão na frente deles. Deu um tapa no espantalho, derrubou o lenhador de lata e quando ele ia abocanhar o Totó, Dorothy entrou na frente do leão com toda a sua coragem, deu um tapa no focinho dele e mandou ele pra longe falando: Hey, você é um leão muito covarde, você já viu o seu tamanho? Olha o tamaninho do Totó, coitadinho, seu covarde. Então o leão disse: eu sei, eu sou mesmo covarde, mas o que eu posso fazer? Eu nasci assim, menina. Sabe, todo mundo espera que eu seja o rei dos animais, um leão muito corajoso. Eu queria ter coragem, mas eu não tenho, sou covarde. Toda vez que aparece um perigo, meu coração dispara. O lenhador de lata então falou: talvez você tenha um problema no coração, leão. Até pode ser, né? E eu que não tenho coração, nem posso ter um problema de disparar no perigo? O leão falou: mas se eu não tivesse coração, talvez eu não fosse tão covarde assim. Aí o espantalho perguntou pro leão então: mas você tem cérebro? Olha, cérebro eu não sei se eu tenho não. Eu nunca parei pra pensar nisso. Então, leão, eu, o espantalho, o lenhador, todos nós estamos indo falar com o grande Oz. Eu tô indo lá pedir um cérebro pra mim. O lenhador então falou: e eu vou pedir um coração. E a Dorothy falou: eu vou tentar voltar pra casa junto com meu amigo Totó. Então, leão, será que ele não pode arranjar coragem pra mim? Eu queria tanto. Meu grande sonho é ser corajoso. Não sei, leão. Por que você não vem com a gente? Quem sabe você consegue. No caminho, o lenhador de lata pisou num besouro e ficou muito chateado com isso. Então ele chorou tanto que enferrujou as mandíbulas e ele não conseguia mais falar. Foi então que os amigos pegaram o olhinho que estavam carregando junto consigo e ajudaram o lenhador a se desenferrujar. O lenhador então concluiu: que sirva de lição.
eu preciso prestar mais atenção. Porque quando eu ganhar o meu coração do grande Oz, eu vou precisar ser muito atento. Os 5 amigos, então, continuaram seguindo viagem. Será, pessoal, que ainda terão mais surpresas antes dos 5 chegarem na cidade das Esmeraldas? Vamos descobrir juntos amanhã? Então, até lá! Um beijo! Tchau! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem? Estamos aqui para mais um desafio do dia. E como nós estamos conversando desde segunda-feira, falando sobre os animais, eu já contei algumas coisas diferentes para vocês. Eu já contei que alguns bichonautas foram enviados lá para o espaço para testar as condições que nós temos fora da órbita da Terra. Eu contei para vocês também que todos esses seres vivos, eles se relacionam como uma grande cadeia alimentar e que a falta de um ser vivo pode causar muitos prejuízos para a vida de outros seres vivos. Usei o exemplo da abelha, fazendo ali a polinização. Falei para vocês também sobre alguns animais presentes no nosso local de vivência, podendo ser chamados de domésticos, quando eles fazem parte do nosso convívio diário, e outros que não podem ser domesticados, não é mesmo? A gente não pode, por exemplo, trazer um urso polar para morar aqui na nossa casa. Primeiro, porque ele não é um animal doméstico. Segundo, porque as condições que nós temos aqui são bem diferentes das condições que ele tem lá no local de vivência dele. E isso interfere muito no desenvolvimento da vida de todos os seres vivos. Eu te contei também que muitos produtos que nós temos no nosso dia a dia, eles são de origem animal ou de origem vegetal. Viu quanta coisa? Pois é! Todos os dias, uma ideia nova sendo compartilhada. Olha quantas coisas nós já descobrimos a respeito dos seres vivos. Falando em produto de origem animal ou vegetal, eu falei para vocês que alguns desses produtos, eles são de uso direto. Nós consumimos diretamente, por exemplo, a carne, né, que é de origem animal. Mas existem alguns produtos de uso indireto, também chamados de produtos derivados. Então, se nós pensarmos no queijo sendo fabricado a partir do leite, o leite tem origem... o leite tem origem animal ou o leite vem das fábricas só? Não, mas quando eu era bebê, eu também consumia o leite da minha mãe. Fez uma confusão agora. Eu acho que eu vou pedir ajuda. Vamos ver o que a Kika tem para nos dizer sobre o leite? É rapidinho. Vamos lá? De onde vem? De onde vem? De onde vem? De onde vem? Oi, seu Tomás. Me vê uma vitamina no capricho. É pra já, dona Kika. Que delícia! A maçã que vem da macieira, o mamão que vem do mamoeiro, a banana que vem da bananeira e o leite vem da... Mamadeira. Haha, falando sério, seu Tomás, de onde vem o leite? Da geladeira, Kika. Ninguém leva a sério as minhas perguntas. Eu levo, Kika. O leite vem da mãe. Da mãe! Da mãe, Kika. O leite das mamães é a primeira refeição de muitos animais.
Por mamarem desde pequenos, eles são conhecidos como mamíferos. Então eu sou uma mamífera? Isso mesmo. Todas as mamães mamíferos fabricam o leite com a fórmula certa para alimentar seus bebezinhos. Quer dizer que o leite que o seu Tomás está pondo na minha vitamina foi tirado da minha própria mãezinha? Não, Kika. Os seres humanos são os únicos mamíferos que continuam a beber leite mesmo depois de desmamar. O leite que você bebe é produzido pela vaca lá na fazenda. Tudo que a vaca come ajuda na produção do leite. Ele tem proteína, vitamina, cálcio e gorduras. O leite da vaca é um alimento muito nutritivo para os seres humanos. A gente chama de ordenha o momento em que o leite é tirado da vaquinha. Esta é uma ordenha manual. Mas o leite industrial, como eu, que é vendido nos supermercados e que está sendo usado na sua vitamina, foi ordenhado mecanicamente. A ordenhadeira é uma máquina que é colocada nas mamas de várias vaquinhas ao mesmo tempo. Isso garante mais higiene e evita a contaminação do leite, que é retirado por mangueiras e recolhido. Da fazenda, o leite é transportado em caminhões para uma usina. Os tanques destes caminhões são verdadeiras garrafas térmicas gigantes que protegem o leite do calor para ele não estragar. Lá na usina acontece a pasteurização. Pasteurização? A pasteurização é uma técnica para acabar com os bichinhos que podem azedar o leite. Estas máquinas esquentam o leite e depois esfriam rapidinho. Assim, as bactérias são destruídas e o leite continua saboroso e nutritivo. Depois de pasteurizado, o leite vai para os tanques. Aí começa a produção dos mais diversos tipos de leites: desnatado, integral e longa-vida. Também do leite se faz o iogurte, a manteiga, os queijos e outros alimentos gostosos. Depois de pronto, o leite que você bebe é embalado e transportado para o supermercado. E daí vai pra minha vitamina, que não fica pronta nunca. Quem não chora não mama, Kika. Sua vitamina está prontinha. Eba! A minha vitamina com a proteína do leite industrializado, que foi ordenhado de uma vaquinha e depois foi levado para uma usina e foi pasteurizado e depois embalado e depois transportado para um supermercado e depois foi batido nessa vitamina e agora alimenta uma linda menina! Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Não conto. Conta, vai. Não adianta chorar o leite derramado. Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho vitaminado e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Viu só? É por esse motivo que a Kika acabou de nos mostrar que nós falamos que alguns produtos são de consumo ou de uso direto e outros são de uso indireto. Mas não é só isso. Nós também temos uma relação com o hábito alimentar de cada grupo de seres vivos. Esses hábitos alimentares, eles têm uma relação direta com a cultura de cada povo, de cada região. Então, são hábitos alimentares diferentes, são escolhas diferentes. E isso não está relacionado apenas a países diferentes. Porque se nós pensarmos no que nós comemos aqui no Brasil e o que as pessoas comem em outros países espalhados aí pelo mundão afora, já são hábitos alimentares bem diferentes. Mas até mesmo aqui no Brasil, entre as cidades, entre os estados, já existe uma diferença alimentar bem grande. E sabe uma coisa que é bem legal? Às vezes o nome do alimento muda. O alimento é o mesmo, mesma coisa. Só que aqui é chamado de um jeito, em outro estado o mesmo alimento pode ter um outro nome. Curioso, né? Olha só o que eu vou te mostrar. Mandioca, macaxeira e aipim. Você conhece esses alimentos?
Grita aí bem alto. Pois é, então observa na imagem que legal. Os 3 alimentos são o mesmo, mas eles recebem nomes diferentes de acordo com a região do Brasil onde ele é consumido. Esses hábitos alimentares, eles permitem que os seres vivos, eles sejam agrupados aí de 3 maneiras diferentes. Querem descobrir comigo quais são? Então eu vou te propor uma brincadeira onde nós vamos descobrir quais são esses grupos. Vem comigo! Pronto, já estou aqui de novo, pequenininha aí no cantinho da sua tela. Mas agora vocês já estão acostumados com isso, né? E sabem que quando eu venho para esse cantinho é porque eu descobri algum jeito diferente de investigarmos o que estamos conversando no encontro de hoje. Bom, antes de vir para cá, eu estava te contando que os seres vivos, eles possuem diferentes hábitos. E isso faz com que eles possam ser agrupados de 3 maneiras diferentes. Então, vamos à primeira parte da nossa proposta, que é descobrir o que alguns seres comem por aí. Eu vou abrir as cartas aleatoriamente e só quando a resposta estiver correta é que elas vão ficar abertas, visíveis. Se nós ficarmos errando muito, elas fecham de novo. Então, é quase como se fosse um jogo da memória, só que eu não vou abrir todas as cartas de uma vez só para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Escolhe uma carta aí, quem sabe você escolhe a mesma que eu. Coloca o seu dedinho em cima da sua escolha. Vai, levanta, sem preguiça. Então, olha só. Eu vou começar, deixa eu ver qual eu escolho. Eu vou começar com essa aqui. Só vamos conseguir fazer um par se eu encontrar aí um ser vivo que se alimente de carnes. Vamos tentar? Qual você escolhe para tentar fazer esse par? Vai lá, coloca o seu dedinho no outro par. Eu não olhei antes, viu? A gente montou o jogo aqui e eu estou experimentando aqui junto com vocês. Vamos tentar? Eu vou escolher essa aqui. Ih, não era a foto de um ser vivo. Mas, ó, guarda o que está aí embaixo. Às vezes como carne e às vezes como legumes. Então, lá em cima a gente tem me alimento de carnes. E aqui embaixo, às vezes come carne, às vezes come legumes, né? Então, vamos lá. Não deu certo, então fechou. E achamos um grilo. Grilo não come carne. Será? Acho que não. Às vezes come carne, às vezes come legumes. O que vocês acham que o grilo come? Eu acho que ele vai se alimentar de folhas. Será que tem folhas perdidas por aí? Já sabemos que lá não é, né? Nem na primeira, nem aqui embaixo. Vamos tentar essa aqui. Ih! Achamos uma arara. Então, guarde aí, ó. Já temos a arara e já temos o grilo. Vamos tentar essa aqui. Me alimento de folhas. Eu acabei de te contar quem pode se alimentar de folhas. Onde tá? Mostra pra mim, bota o dedinho aí. Onde está o grilo? Que come as folhinhas lá das árvores. Já sabe? Colocou o dedo aí? Posso? Conseguimos nosso primeiro par. Vamos continuar então. Às vezes como carne, às vezes como legumes. Nós, da espécie humana, podemos nos alimentar das duas formas. Isso é uma escolha. Então, existem pessoas que escolheram não se alimentar de nenhum produto que seja de origem animal. Mas os seres humanos podem se alimentar de acordo com as suas opções, com as suas escolhas, podem se alimentar tanto de animais quanto de legumes.
Essa resposta já saiu aí. Você lembra onde ela está? Coloca o dedo aí para que eu possa copiar de você. Onde está? Eu acho que é aqui, hein? Aê, muito bem! Às vezes como carne, às vezes como legumes. Já temos 2 pares. Está faltando 2 ainda. Vamos tentar aqui. Um leão! Do que o leão se alimenta? Você sabe? Já saiu ali em cima no cantinho a primeira que se alimenta só de carnes. Será que é o leão? Bota o seu dedinho lá onde você acha que tá o ser vivo que se alimenta só de carnes. Corre lá. Eu vou com você, hein? Vou confiar em você, hein? Quero só ver. Muito bem! O leão se alimenta só de carnes. Então, aqui embaixo nós tínhamos as araras. O que será que as araras comem? Você tem alguma ideia? Vamos ver, né? Sobrou a última carta aqui. Gosto de comer frutas e sementes. Então, nós descobrimos aqui que alguns seres vivos se alimentam só de carnes, outros gostam de comer frutas e sementes, alguns comem as folhas lá das árvores e outros seres vivos gostam de se alimentar ou podem se alimentar de carne, mas também podem comer legumes, frutas, né? E outras sementes, grãos que nós temos aí. Então, agora que nós já fizemos essa descoberta, vamos organizar essas informações. Espera aí que eu já volto. Pronto, já estou aqui de volta. Agora vamos organizar essas informações colocando os nomes corretamente. Como esses seres vivos podem ser classificados de acordo com a alimentação deles. Então, eu trouxe as mesmas imagens que nós usamos na proposta anterior. E vamos lembrar? O nosso grilo aqui, eu falei que ele gosta de comer folhas, não é isso? Se ele gosta de comer folhas, vocês acham que ele é carnívoros? Lembra o quê? Lembra folhas? Onívoros e herbívoros. O que vocês arriscam? Posso dar uma dica? Eu vou arriscar em herbívoros. Se estiver certo, na hora que eu soltar, a palavra fica aqui. Se estiver errado, a palavra não vai ficar paradinha aqui. Vamos ver? Acertamos! Os grilos comem folhas. Todos os animais que se alimentam de folhas, sementes, de frutas, são chamados de herbívoros. E carnívoros, lembra o quê? Carnívoros lembra? Carne. Qual desses seres aqui se alimentava exclusivamente de carne? Vocês lembram qual é? Isso mesmo, o leão. Então, vamos colocar o leão aqui. Cadê a palavrinha carnívoros? Localiza ela aí para mim. Deixei tudo uma bagunça. Vamos lá? Ela está aqui. Então, vamos arrastar ela. Se ficar parada certinha, porque tá certo. Vou soltar aí. Deu certo. Carnívoros. Vamos passar para a próxima. Olha aqui, vamos pegar essa. As araras. Eu falei para vocês que as araras, lá na nossa atividade anterior, elas comem sementes, frutas. Então, qual é a classificação que vocês acham que ela vai ter? Vou dar uma dica. É a mesma que o grilo. Vamos colocar? Ela também é um ser herbívoro. E nós temos aqui a espécie humana, que pode se alimentar tanto de carne quanto de frutas, legumes, folhas. Então, essa classificação é chamada de onívoros. Então, nós temos herbívoros, carnívoros ou onívoros. Vamos registrar? Viu só? Então, nós temos a classificação dos seres vivos quanto à alimentação, podendo ser carnívoros,
herbívoros e onívoros. Vamos anotar? Então eu vou deixar alguns minutinhos para que você possa fazer esse registro aí no seu caderno, tá bom? Caprichem, faça do seu melhor jeito. Pode fazer com um desenho de um animal e aquilo que ele gosta de comer. E aí você tem para cada animal um hábito alimentar bem diferenciado para classificá-los em herbívoros, carnívoros e onívoros. Rapidinho que eu tô te esperando. Como evitar picadas? Vô, a gente pode brincar aqui na sua garagem? Agora não, Bia. Eu preciso terminar de limpar toda essa água parada. Os pneus acumulam água. Isso é um perigo. Ué, por que pneu é perigoso se nem no carro ele tá? E vocês não sabem que o mosquito tá correndo solto por aí? E o que tem o mosquito a ver com a água? E principalmente com a gente não poder brincar aqui. É que é na água parada que ele se reproduz, Bia. Então todo mundo tem que esvaziar pneus, pratinhos que ficam embaixo das plantas e coisas assim, para evitar a doença transmitida pelo mosquito. O tal do dengue, né? É dengue, Teca, dengue. Mas ela é fogo mesmo, viu? Tem gente que tem febre, moleza, sente dores no corpo. Uma coisa terrível, minha filha. E é esse mosquitinho tão pequenininho que faz esse mal todo? Na verdade, o mosquito só carrega o causador da doença pra lá e pra cá. É que ontem à noite lá em casa tinha um monte de mosquito. E daí? Nem todo borrachudo dá dengue. Mas, e por que ontem eu faltei na escola, hein? A mamãe falou que eu tava com febre. Porque você tava gripado, né? Ah, mas e se ela tivesse enganado? Ai, eu já tô sentindo uma dorzinha bem aqui, ó. Vê se eu tô quente, Bia. Guto, aqui no bairro ainda não teve caso de dengue. Será que você é o primeiro? Tem certeza, vô? Mas é claro, estou fazendo isso por precaução. Melhor prevenir do que remediar. Deixa de bobagem, Guto. Ninguém fica doente de uma hora para outra. Mas eu não quero ter dengue. Vamos fazer assim. Vai todo mundo para casa da Teca esvaziar garrafas e tudo que junte água parada. Assim ninguém vai ter dengue. Mas agora a gente queria brincar. Pois queriam brincar e acabaram tendo que trabalhar pela nossa vizinhança. O que tem isso? Guto, vem cá. Ai, que é isso? Repelente. Para manter os mosquitos longe de vocês. Agora vocês podem fazer a limpeza sossegados. Depois voltem aqui que eu dou sorvete para vocês todos. Mas eu tô gripado e não posso tomar sorvete. Pelo visto, o dengue já pegou ele. Tomara que isso seja bom para evitar a dengue. Vamos, Bia, vem. Nessa brincadeira que eu propus, eu coloquei o nome de vários seres vivos e coloquei também o que eles comem, para que nós pudéssemos separá-los. Agora, eu quero que, a partir dessa anotação que você fez aí no seu caderno, você faça o seguinte, presta atenção. Você vai circular quais são os alimentos, os produtos que nós temos aí de origem animal e quais são os produtos, os alimentos que nós temos aí que são de origem vegetal. Vamos lá? Então, você vai circular os que são de origem animal e os que são de origem vegetal. Para ficar mais fácil, você pode usar cores diferentes ou circular um e grifar o outro. Use a estratégia que for mais fácil para você nesse momento, tá bom? Então, olha só o meu aqui como ficou. Aqui deste lado eu tenho circulado, marcado, todos os produtos que são de origem animal.
E desse outro lado, eu tenho aqui os que são de origem vegetal. Vamos continuar? Falar de alimento me deu uma fominha. Tive uma ideia. O que vocês acham de registrar aí no seu caderno aquilo que você mais gostava de comer lá na escola? Eu tenho certeza que você está morrendo de saudade, não só da sua professora, do seu professor, dos seus colegas, da merenda da escola, das cozinheiras, dos cozinheiros. São tantas pessoas no ambiente escolar que nos tratam com tanto carinho, não é mesmo? Vamos lembrar deles nessa nossa primeira parte, na verdade, do desafio? Então, o nosso desafio vai ser dividido em duas partes, tá bom? Então, vou explicar bem separadinho para você não fazer confusão. Então, a primeira coisa que você vai fazer é uma colagem ou um desenho bem bonito. Imagine um porta-retrato, um quadro, uma moldura, um cartão, que você vai registrar do que você está com mais saudade de comer lá na escola. Aí, você pode tirar uma foto, você já sabe, né? Compartilhar com a hashtag Saberes em Casa. E quem sabe aí os cozinheiros e as cozinheiras vão ver tudo isso, eles também devem estar com muita saudade, eles vão adorar esse presente. Se não for possível compartilhar, guarde com você. E aí quando nós retornarmos lá para a escola, você entrega de presente para eles, tá bom? Então essa é a primeira parte do nosso desafio. Na segunda parte do desafio, você vai desenhar aí no seu caderno um triângulo como esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Aí, você vai colocar duas linhas separando, dividindo esse triângulo em três partes. Nessa parte de baixo, a que ficou maior, você vai desenhar, colar ou escrever o nome dos alimentos que você mais gosta de comer, que você come com mais frequência, tá bom? Pode ser qualquer coisa, mas tem que ser aquilo que você mais gosta, tá bom? Na parte aqui do meio, que não é tanta coisa igual está marca o espaço que a gente tem embaixo, você vai colocar aquilo que você come mais ou menos. Você gosta, mas não é tanto quanto você gosta dos que estão aqui na base da sua pirâmide, tá bom? E em cima, na pontinha do triângulo, você vai colocar aqueles alimentos que você come pouquinho. Ou porque você não gosta muito, ou porque não é comum aí na sua casa, mas é o que está em menor quantidade aí no seu dia a dia. Tudo bem? Conforme vocês forem preenchendo, tentem imaginar se esses produtos são de origem animal ou vegetal. E sendo de origem animal e vegetal em maior ou menor quantidade, tente descobrir se isso faz com que nós sejamos seres herbívoros, carnívoros ou onívoros. Eu vou colocar tudo isso, uma síntese na tela aí, para que você não perca nenhum detalhe. Então vamos recapitular essa segunda parte do desafio. Você vai desenhar um triângulo separado em três partes. Na base, colocar o que você mais gosta de comer. No meio, mais ou menos. E em cima, bem pouquinho, tá bom? Pensar se esses produtos são de origem animal ou vegetal. E, pela frequência que ele está no seu dia a dia, se ele faz com que você seja classificado como um ser herbívoro, carnívoro ou onívoro. Então, vamos lá! Eu vejo você amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau! Olá, alunos da EJA! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje, em Natureza e Sociedade, abordaremos a questão Sociedade de Consumo. Você já parou para pensar sobre isso? Sim? Não? Então essa é uma boa oportunidade para refletirmos. Vamos lá?
Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a sociedade de consumo. Você já pararam para pensar em quantos produtos você consome diariamente? Você já parou para pensar também em como é que esse produto, até chegar em você, passou por diversos setores da economia? E como houve a relação de trabalho e a questão com o meio ambiente em cada ponto desse até um produto chegar aí nas suas mãos? Esse tipo de reflexão que vamos fazer hoje é o que acaba pautando todas as ideias para a organização de uma sociedade onde preza principalmente a questão do consumo em detrimento de problemas trabalhistas, sociais e também relacionados à preservação do meio ambiente. Se a gente parar para pensar, todo mundo vai ter um desses na mão. E dessa maneira vai estar aqui todos os seus compromissos, todas as suas tarefas, forma de pensar, seu entretenimento, sua organização. A globalização ela é muito boa para isso. Ela vai trazer diversas coisas para a gente, melhor tecnologia, para trazer um melhor conforto, um melhor desenvolvimento aí dos nossos afazeres. Mas já para pensar como é que isso aqui acabou sendo produzido desde do começo, lá da retirada da matéria-prima até o meu uso. E dessa forma nós vamos entender como é que as pessoas conseguem perceber ou não esse produto desde a sua linha de montagem, de retirada do recurso natural até o uso pelo indivíduo. Vamos entender que esse produto, um celular, ele vai estar aí pronto para ser utilizado para diversos fins. Mas se a gente começar a pensar em todos os pontos dos produtos que é colocado aqui dentro, a gente vai ter aí diversos lugares onde se extrai recursos naturais. O plástico muito provavelmente foi feito aí na China, os materiais eletrônicos feitos na Coreia do Sul, os componentes de organização da parte elétrica ali provavelmente foi feita no Japão, o uso da tecnologia coreana, que provavelmente foi montada na Zona Franca de Manaus, ou então mesmo algo com um determinado tipo de qualidade vai ser produzido aí na região do Vietnã, onde acaba empregando mão de obra barata ou até mesmo trabalho análogo à escravidão, numa determinada suposição. E tudo isso vai ser levado para outro ponto, onde vai ser utilizado aí por uma pessoa comum, como eu, como você. Se a gente parar para pensar dessa maneira, nós estamos o tempo inteiro pautados na ideia do consumo. E essa é uma das grandes situações em que a globalização acaba colocando a gente no meio. Nesse contexto de um capitalismo técnico, científico, informacional, onde a necessidade de criação de novos produtos constantes para gerar uma nova demanda faz com que a propaganda acabe sendo o principal foco dessa situação. Então, se a gente parar para pensar, nos dias de hoje, nós consumimos muito mais propaganda que os nossos avós viram na vida inteira. Se a gente pensar em uma semana o que a gente vê de propaganda, os nossos avós não viram tudo isso na vida. Essa é a grande sacada hoje. O papel da mídia dentro desse processo da sociedade de consumo, ele tem uma ferramenta pela indústria para a divulgação. A indústria cinematográfica, a indústria de entretenimento, tudo isso vai trazer justamente as pessoas para o consumo. Pensa você, um determinado ídolo, um determinado astro do esporte, ele está sempre utilizando uma determinada marca. Vamos pensar num grande futebolista qualquer, ele vai estar usando uma chuteira de uma marca. E se você que pratica esportes e admira aquela pessoa, vai querer ser tão bom quanto ela comprando determinado produto. Então esse entretenimento, que no caso é o esporte, a indústria acaba servindo também para propagandear, para fazer você entender que é aquilo que você precisa consumir. Assim como futebolistas, outros esportistas, isso acontece também aí nas novelas, acontece no cinema, acontece no teatro, acontece em qualquer manifestação artística. A propaganda, ela está sendo aí utilizada a benefício da indústria para que o consumo aconteça constantemente. Essa é a nova onda da sociedade de consumo, em que acaba mudando a forma com que nós conseguimos perceber aí o tipo de forma de uso e de prática de determinado material.
Até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uma forma de pensamento dos produtos. Quando nossos avós, nossos bisavós pensam aí num determinado produto, nossa, na minha época, esse produto durava muito mais. Eu ficava com esse produto 5, 10, 15 anos e ele ainda funcionava. A ideia daquela época era fazer com que os produtos de fato tivessem durabilidade. Só que nós também tínhamos um contexto onde as pessoas consumiam a partir do zero. Elas não tinham nenhum tipo de produto e passam a ter. Então existia um mercado aberto para toda a população. E isso a gente pode perceber em carros antigos, por exemplo. Um carro lá que tem hoje aí, a construção na década de 50, ele ainda vai estar funcionando muito bem, se bem cuidado, claro, e vai servir como relíquia. Agora um carro criado aí na década de 90, no início dos anos 2000, muito provavelmente ele já vai estar num estado de deteriorização muito maior. Isso acaba acontecendo porque nós temos aí uma situação que acaba gerando. E não é porque os produtos antigamente eles tinham uma melhor qualidade. É que a ideia justamente de fazer com que esses produtos se estraguem mais rápido é intencional. A ideia depois da Segunda Guerra Mundial era fazer com que os produtos tivessem uma durabilidade menor, mas de uma certa maneira com que as pessoas não entendessem que aquilo era um problema do produto, mas sim pelo fato de que as pessoas precisavam trocar constantemente o seu produto e assim gerava um maior lucro para toda a produção. Vamos entender que então depois da Segunda Guerra Mundial, esse novo padrão de consumo que a população acaba tendo, ele parte justamente da dolarização, de um estilo de vida estadunidense, do usar e jogar fora, a política do descartável. É muito mais fácil eu utilizar hoje pratos e copos descartáveis do que ter que ir depois e lavar os de porcelana, do que ter que lavar todo aí os de metal, de uma maneira em que o aumento de produção dessa parte de produtos industrializados acabam gerando o tempo inteiro. Então, vivemos uma era em que estamos aí do uso do descartável. Isso, obviamente, acaba gerando diversos problemas ambientais nesse processo. Mas ele não fica só em produtos, ele vai ficar também na alimentação. A forma com que as pessoas hoje consomem produtos de uma maneira mais rápida ou de uma maneira que é necessário com que o produto tenha uma durabilidade maior na questão aí da sua perecibilidade, acaba também sendo aí grandes formas de utilização. A Revolução Verde, que foi uma revolução agrícola que foi criada pelos irmãos Rockefeller nos Estados Unidos, busca justamente uma maior produtividade agropecuária. E essa produtividade agropecuária de maneira que possa desenvolver mais lucratividade e mais produtividade para a agropecuária. De maneira que tenha sementes selecionadas, modificação genética, o uso de agrotóxicos, a forma de utilização de fertilizantes, de modo que aquele produto chegue em uma quantidade maior para a população e que tenha uma durabilidade maior. Não está preocupado com a saúde, com a qualidade daquele produto, mas sim com a acessibilidade e com a riqueza das pessoas. Então, até na parte alimentar a gente acaba tendo essa situação. Mas voltando aqui para a questão dos produtos industrializados em geral, a mídia, como foi falado já, ela acaba sendo bastante importante nisso. Mas ela acaba pautando a forma com que se consome os produtos de duas maneiras: a obsolescência programada e a obsolescência perceptiva. Começamos com a obsolescência programada. A obsolescência programada, ela é uma técnica de produção do qual faz com que os produtos tenham um prazo de validade. Você já parou para pensar quando você tem um aparelho de celular? Chega um certo tempo, que não é muito lá, 1, no máximo 2 anos, ele já não atende mais aquilo que você precisa? A ideia é justamente isso, que ele não vai atender. Porque por mais que ele esteja funcionando perfeitamente, você vai precisar de algo melhor, pois a tecnologia que acabou surgindo, novas funcionalidades acabam sendo cada vez mais importantes para você, coisa que esse acaba não tendo. Então você vai trocar o aparelho, por mais que esse aparelho esteja funcionando perfeitamente. Isso é uma das formas com que a sociedade de consumo acaba gerando uma maior produtividade, uma maior lucratividade, justamente criando aparelhos cada vez mais modernos e que não podem ser substituídos assim simplesmente colocando uma peça ou outra. Até os próprios computadores. O grande problema de todo um computador nada mais é do que uma peça chamada processador.
Só que de um ano para outro, esses processadores mudam o formato, a ponto de que você não pode comprar simplesmente o processador e colocar aqui. Você vai ter que pegar todo o aparelho e trocar por ele. Essa é a ideia da obsolescência programada. A própria garantia do produto que tem é justamente baseado nisso. Se você compra um produto, pela teoria ele deveria funcionar a vida inteira. Mas eles colocam ali 1 ano de garantia. Em 1 ano ele pode funcionar. A partir disso nós não garantimos mais. Como se eu comprei esse produto? Tecnicamente ele deveria estar funcionando, mas eles conseguem imprimir nas pessoas essa situação de que as pessoas vão, de fato, cada vez mais consumir outros produtos e acreditam que aquele não tenha mais tanta utilidade. Assim como a obsolescência perceptiva. Basicamente, a obsolescência perceptiva ela gera através da moda. Vocês já pararam para pensar que os sapatos das mulheres mudam de saltos largos para finos e de finos para largos de um ano para outro? A ideia não é basicamente a questão de saúde sobre qual é o tipo melhor de calçado que a mulher deve usar, mas é que usar sapatos de saltos largos em anos de sapato de saltos finos significa que ela não está contribuindo para o processo do consumo, para essa americanização da produção, o estilo de vida estadunidense. Dessa maneira, você está fora de moda, você está brega, como se chama. E dessa maneira, a forma com que você tem para entrar nesse círculo social nada mais é do que comprando o calçado da moda. Isso é a obsolescência perceptiva. É aquilo que faz com que nós passamos a comprar outras coisas porque existe uma sociedade de consumo, pessoas que estão consumindo determinado produto e a gente precisa estar na mesma linhagem. Essa é a grande sacada de toda essa situação. O comportamento do ser humano pautado nessa obsolescência perceptiva vai ser sempre algo imediatista. Nós queremos algo o tempo inteiro. E isso acaba acontecendo aonde? Nos fast foods. E isso acaba acontecendo nos deliveries. Cada dia mais as pessoas estão precisando aí de entregas rápidas, de alimentos rápidos, de coisas que sejam cada vez mais imediatas. E isso também gerado através de necessidades criadas. A moda, através do papel da mídia, vai criar novas demandas para a geração de novos produtos. Já pararam para pensar que os nossos avós não tinham aparelhos de celular? Hoje em dia, a grande parte da humanidade não consegue viver sem ele. E isso foi uma demanda criada. Essa foi uma forma de pensamento. Isso acabou gerando nas pessoas uma necessidade de um produto e, consequentemente, gera uma lucratividade das pessoas. É essa a grande ideia da sociedade de consumo. E como sair dessa situação? Em grande parte, a gente precisa dos produtos, mas de maneira que tenha uma produção mais sustentável, uma atividade com pessoas que acabam tendo condições trabalhistas melhores, onde o meio ambiente acaba não sendo destruído, onde temos aí uma economia mais solidária e que tem acesso cada vez mais para as pessoas. Dessa maneira, a sociedade de consumo pode gerar, de fato, uma globalização que atenda a todas as pessoas. Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau! Oi pessoal, hoje é quarta-feira e como em toda quarta-feira a gente tem falando de música dentro do Saberes em Casa. E pouco a pouco a gente vai mostrando para vocês diferentes possibilidades dentro do mundo dos sons. Hoje a gente vai falar de um conjunto de instrumentos que está dentro da orquestra. É uma família de instrumentos que é a família das cordas. Para isso a gente vai usar uma música que muita gente conhece, talvez você conheça, que é a música do Sapo Não Lava o Pé. A gente espera que vocês gostem e se encontra na semana que vem. Até lá!
tudo bem? Eu me chamo Frog. Estou aqui para te ajudar a aprender um pouco mais sobre alguns instrumentos musicais. Você conhece os instrumentos que acabaram de tocar? Você sabia que juntos eles formam uma família? Sim, a família das cordas. Entre eles há muitas semelhanças, mas também algumas diferenças, indo do pequenininho até o grandão. Vamos conhecer então a família dos instrumentos de cordas. Algumas famílias são grandes, mas a família das cordas é composta apenas por 4 instrumentos, que são esses aqui. Vamos começar com este daqui. Ele é o menor, mas em compensação, um dos mais famosos da família. Ele é chamado de violino. Isso aí! O violino tem um som bem fininho, assim como a voz de uma criança. Agora, quero ver se você conhece o restante da família. Vamos lá! Este é como se fosse o irmão mais velho, porque ele é muito parecido com o violino, seu irmãozinho, mas um pouco maior. Seu nome é viola. Agora temos o que seria o pai da família, pois, além de ser o maior até agora, sua voz é mais grave e madura, como a voz de um homem adulto. Este é o violoncelo. E por último, o maior de todos. Seu som é como a voz do vovô, mais grave e um pouco mais abafada. O nome desse instrumento é contrabaixo. Como podem ver, todos são parecidos. São feitos de madeira, possuem 4 cordas, mas cada um tem a sua peculiaridade. Então vamos agora escutar cada um deles. Este foi o violino. Viu como seu som é realmente bem fino? Isso quer dizer que ele é um instrumento agudo. Agora vamos ver o seu irmão mais velho, a viola. Por ser um pouco maior, a viola tem um som um pouco mais grosso, o que significa que ela é um instrumento mais grave. É assim que acontece no mundo musical. Quanto maior o instrumento, mais grave ele é. E quanto menor é o instrumento, mais agudo ele fica. E agora com vocês, o papai da família! Viram como o tamanho do instrumento muda seu som? O violoncelo tem um som ainda mais grave, mas não deixa de ser gentil e elegante. E não para por aí. Agora vem o maior e mais grave de todos, nosso vovôzão!
Nossa, o contrabaixo é muito grande mesmo. Tremeu até as paredes. Bom, agora você já conhece toda a família das cordas. Cada membro é essencial para se fazer música. E agora que já sabem tudo, quero ver se estão bons de ouvido. Vou fazer um teste. Você deve adivinhar qual instrumento está sendo tocado. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! Se você acha que a alternativa certa é a letra B, violino, parabéns! Você acertou! Se você acha que a alternativa certa é a letra D, viola, você errou. Que pena! A resposta certa é a letra A, violoncelo. Se você acha que a alternativa certa é C de contrabaixo, parabéns! Você acertou! Eita, que som é esse? Ah, lembrei! Este é o som de uma prima distante. Esqueci de apresentá-la a vocês. Essa é a harpa. Muito linda, não é? Ela é distante porque tem uma diferença muito importante. Ela é tocada apenas com os dedos, enquanto na família das cordas é usado principalmente o arco. Muito legal, não é mesmo? Vamos ouvir como fica todos juntos? Nossa, a família das cordas é realmente muito bonita. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Por hoje é só, pessoal. Foi um prazer conhecê-los. Até a próxima! E esse foi mais um Saberes em Casa. Amanhã a gente tem um horário marcado, das 9 às 10h30 da manhã. E não se esqueça, se você perdeu algum programa, é só acessar o portal da educação. Até amanhã. Tchau, tchau!